Boa noite, senhor presidente, demais vereadores. Muitas pessoas seletas nos prestigiam nesta noite. Wilson, seja bem-vindo. Gringo, primeiro suplente de vereador do PSC. Franciele, são inúmeras pessoas, servidores públicos. Eu quero, com muita frieza, começar a minha fala a respeito do projeto de lei 082. Eu fiz um parecer no meu posicionamento, assim, muito frio, sem paixão, mas sim dentro do que eu entendo que é compreensivo a realidade. Eu vou ler, eu gostaria que o auditório prestasse atenção, até porque tem servidores públicos aqui, nesta casa, e o meu posicionamento no voto a respeito do projeto 82, eu gostaria de colocar aqui, eu gostaria que vocês mensurassem a minha fala. Começo a minha fala. O inciso 5º do artigo 37 da Constituição Federal, artigo 5º, diz que as funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargos efetivos e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos na lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Essa lei normatiza tanto os cargos de FG quanto aos cargos em comissão. O que são os FGs? Um exemplo. Eu tenho um bioquímico, e esse bioquímico ele faz uma análise de água, mas ele foi concursado somente para a função de bioquímico. Então ele vai ganhar um percentual que chega até 50% do seu salário em cima do que ele está fazendo a mais, não é isso, Wilson? Do que ele está fazendo a mais, e assim por diante. Essa é uma fala do FG. O cargo de direção, de chefia e de assessoramento são cargos comissionados. Um exemplo do gringo, que ocupa um determinado cargo lá no Cine. O que eu quero dizer com isso? Conforme se verifica, os cargos em comissão se destinam às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Já os cargos de concurso são cargos técnicos. A prefeitura, ela não vai contratar um pedreiro para ser um motorista do ônibus. E ela não vai contratar um motorista de ônibus para ser o pedreiro. Na verdade, não deixa de ser um cargo técnico. Continuando a fala. Já os cargos de concurso são cargos técnicos, essenciais para o bom andamento da atividade pública. Os cargos técnicos, assim como os cargos em comissão, são de quantidade limitada dentro da máquina pública, de forma que não pode o gestor, ao seu bel prazer, nomear ou contratar servidores sem um planejamento da criação de cargos. O projeto de lei 111, que entrou nesta casa legislativa agora há pouco, ele só não entrou antes porque a lei 173 não permitia. O que o executivo está fazendo? Existiam, se eu não me engano, 6 psicólogos, ou melhor, 6 psicólogos. Para chamar agora ano que vem, ele está abrindo vaga no lotacionograma para dar um quantitativo de 8. Exemplo, motoristas. Existe 30, está abrindo vaga no lotacionograma para dar um quantitativo de 40. E eu vou terminar o assunto, vocês vão entender. Então, o que eu quero dizer com isso? Nenhum gestor
ele pode contratar alguém sem autorização legislativa, sem abrir o cargo. Não pode, mas você é meu amigo, eu vou te contratar para... Não existe isso. Até os cargos comissionados. Os cargos técnicos, continuando, os cargos técnicos de concurso são voltados para a execução das principais atividades dentro do município. Isso significa dizer que cada servidor efetivo nomeado a um cargo em comissão é um técnico que a administração deixa de ter na prestação de serviço. Então, se eu tenho um bom profissional, eu quero valorizar ele em determinada situação, eu dou o FG para ele e ele está sendo valorizado. Por quê? Como que eu vou tirar um motorista da minha frota para nomear ele para um determinado cargo? E quem que vai preencher a vaga de motorista? Eu vou ter que pedir autorização legislativa, eu não tenho outro caminho. Então, o que eu quero dizer com isso, para finalizar a fala? Vou repetir. Os cargos técnicos de concurso são voltados para a execução das principais atividades dentro do município. Isso significa dizer que cada servidor efetivo nomeado aos cargos em comissão é um técnico que a administração deixa de ter na prestação de serviço. Para não engessar o serviço público, foi criada a função gratificada, que é o que eu acabei de falar, do bioquímico, que vai exercer a outra atividade, que é a análise da água da cidade, um exemplo, e recebe. Que é voltada somente para o servidor efetivo, que exerce atribuições além das suas funções de concurso. E é exclusiva para os servidores efetivos. Destaque: reduzindo a quantidade de cargos comissionado, reservado aos servidores efetivos, de forma alguma os prejudicará. Haja visto que estes poderão receber as funções gratificadas, quando o desempenho além das suas funções atribuídas. Assim, a administração pública estará ganhando em 20% na quantidade de pessoas que exercem as funções dentro do município. Pois, se a lei for aprovada, a administração pública deverá continuar suprindo 20% dos cargos comissionados com servidores efetivos, mas poderá usar 20% para contratar pessoas e assim elevar a qualidade do serviço em prol da administração. Agora eu gostaria de informar que nós temos hoje mais de 1.000 funcionários e que se essa casa autorizar de 20 para 40, ou melhor, de 40 para 20, é só 23 pessoas que o executivo fica. Então, a gente não pode fazer polêmica dizendo que vai abrir uma porteira, que vai contratar um caminhão. É 23 pessoas que ele vai ser autorizado a abrir para cargos de confiança. Agora há pouco, nós estávamos numa reunião, presidente Marcelo, me permite, o senhor mesmo falava que há uma necessidade, a cidade está crescendo, não é isso? E vai precisar de mais profissionais na própria Secretaria de Obras. E que tem que ser cargos de confiança. Por quê? Porque são pessoas que já são acostumadas a desenvolver aquela atividade e eu não posso retirar um cara da minha... que está ali fazendo um papel técnico para botar o cara cuidar de drenagem na estrada. Entendeu? Então, o meu pensamento, com todo o respeito aos servidores públicos, não é um caminhão de gente, são 23 cargos somente que serão criados. O município cresceu. E esses cargos, se diluir nas 9 secretarias, dá 3 pessoas praticamente. Então, eu gostaria de dizer, não está se abrindo porteira. O município hoje, eu calculo que para tocar a máquina a partir do ano que vem, vai precisar ter mais de 100 pessoas. De que forma que vai, se vai fazer concurso, a hora que acabar o 73, se vai fazer seletiva, há uma necessidade muito grande, a cidade cresceu, não é mais um bairro, não é uma cidadela, é uma cidade grande. O executivo precisa tocar a máquina. Ponto de vista meu, respeito os servidores. Se fosse a abertura de um caminhão de vagas,
seria contrário, mas desta forma, são 23 pessoas, então não há necessidade, isso precisa-se muito mais de pessoas para fazer com que a coisa ande. Com todo respeito a Jerusa, que está aqui se fazendo presente, que é uma defensora, mas eu não posso colocar o meu posicionamento. Não podemos criar fantasma em situações que não existem. Esse é o meu posicionamento, presidente Marcelo. Obrigado pela fala.